Tá, pessoal, então vamos lá. Bom dia novamente a todos, né? Então, continuando a nossa disciplina de materiais de construção, a gente vai ver hoje o assunto relacionado a argamassas. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos aí os componentes dessa argamassa, que é os agregados, né? Principalmente o agregado miúdo e os aglomerantes, cimento, cal, gesso, que vão fazer parte da composição dessa argamassa, tá? Então, a aula de hoje eu dividi na seguinte maneira, né? Esses são os tópicos aí que vão dar seguimento à aula: definição, característica, classificação e os tipos de argamassa, tá certo? Bem, talvez a argamassa mais tradicional que você conheça, que você esteja associando o nome à imagem, seja esse tipo de argamassa que está sendo apresentado nessa imagem aí, que é uma argamassa que vai servir para assentamento de cerâmica, né, de piso, tá certo? Então, esse tipo aí de argamassa é um dos tipos de argamassa que a gente vai ver lá para o final da apresentação, que é a argamassa industrial, tá? Mas, no geral, a gente pode definir a argamassa como essa mistura feita por cimento, areia, em alguns casos você acrescenta a cal, tá? E a água. E, na maioria das vezes, quase que 95% dos casos, a mistura básica é cimento, areia e água, tá? Como eu te falei, em alguns casos a gente acrescenta a cal. Vou já falar quais desses casos aí, tá? Em outras situações, além dessa composição básica, cimento, areia e água, é acrescentado, por exemplo, o barro, né? O saibro, para quem não está lembrando aí do que seria o saibro, é um tipo de solo, né? Um tipo de argila que é muito utilizada, por exemplo, naquelas competições de tênis, né? Você já deve ter visto aí quem é ligado em esporte, quando tem a competição de tênis no saibro, é aquele piso um pouco mais alaranjado ali. Então, aquele piso ele é um tipo de argila, tá? Um piso bastante resistente, bastante rígido, e às vezes é utilizado também na composição da argamassa, tá? Então, continuando aqui, as principais aplicações da argamassa, como nós vimos na imagem anterior, né? Essa questão de assentamento de azulejo, de cerâmica, mas também pode ser feito para assentamento de tijolo. Então, toda vez que você tem o assentamento, por exemplo, de uma parede de alvenaria, entre uma fiada e outra é colocado o assentamento, é colocada a argamassa, né? Que é a argamassa de assentamento, tá certo? Então, aquela camada de argamassa que vai entre uma fiada e outra de tijolo, ela é feita de argamassa ali, tá ok? Pode ser feito também revestimento de parede, pisos e tetos, né? Muito conhecido como chapisco, reboco. Se você observar, provavelmente aí na sua casa, a parede da sua casa ela deve estar rebocada, né? E depois receber uma pintura. Então, esse revestimento que foi colocado na sua parede aí foi feito com argamassa também, que é o reboco, tá? A argamassa ela pode ser utilizada como impermeabilizante, então por isso que ela faz esse serviço aqui de impermeabilização, tá? E também regularização de superfícies. Pequenos erros que tem em determinada superfície que você está trabalhando, que você pode solucionar com argamassa, pequenos buracos, ondulações, desníveis. Se você tem um piso que está desnivelado, um lado está mais alto do que o outro, por exemplo, você pode fazer esse conserto através das argamassas, tá certo? Aqui tem os exemplos, olha, com as imagens, exemplos de utilização dessa argamassa. Onde você pode aplicar essa argamassa? Então, nessa foto aqui da esquerda, você percebe aqui que a argamassa ela está sendo utilizada para unir uma fiada e outra de tijolo. Fiada de tijolo é cada camada dessa daqui, ó, tá? Então você percebe que entre essas fiadas tem uma camada de argamassa. Essa argamassa é argamassa de assentamento, tá? De tijolo cerâmico. Nessa figura do meio aqui, a argamassa está sendo utilizada para fazer um revestimento de uma parede igual a essa daqui, ó. Então, depois que foi feita a parede, ela é rebocada, ela é revestida, né? Esse revestimento aí com argamassa visa dar uma proteção para essa tua parede aí, tua parede vai ficar mais protegida contra impacto, contra umidade, principalmente. E aqui nessa foto do meio, o operário está fazendo isso, ó, aplicando essa argamassa como forma de reboco, certo? E nessa imagem mais à direita, essa imagem, a última aqui, que está mais baixa, está sendo feita uma utilização da argamassa como impermeabilizante. Então você percebe aí que o operário está
literalmente pintando, né, essa superfície, que é um piso, ele está pintando com uma argamassa, olha, tá? E essa argamassa ela vai ter a função aqui, não de uma pintura estética e coisa e tal, não, ela está tendo uma função aqui de impermeabilizar esse piso, tá? Ou seja, proteger ele contra a passagem de água, de algum tipo de líquido aí, tá certo? Então, isso é uma prática muito comum aí, principalmente logo que você faz um piso, é fazer essa camada com argamassa aí, fazer essa pintura com argamassa, e na verdade tem como função principal impermeabilizar o local, tá? Dando estanqueidade e aí uma certa dificuldade dessa água estar passando, tá bom? E aí, olha, de maneira geral, essas argamassas elas têm que te proporcionar as seguintes situações aí, né? Ou satisfazer as seguintes condições. E a gente vai ver cada uma dessas aqui nos slides a seguir, ó, com destaque principal para a resistência mecânica, tá? Para essa questão da impermeabilidade que eu falei ainda há pouco e também para a questão da aderência. Então, essa aplicação dessa argamassa ela vai ter que te garantir todos esses itens que a gente vai ver a partir de agora. Por exemplo, questão da resistência mecânica. Você tem que associar o termo resistência mecânica com impacto, com esforço que vai ser causado em cima dessa parede que foi rebocada com argamassa, por exemplo. Então você observa aqui nessa imagem exatamente o oposto, o contrário. Por que eu coloquei uma imagem como essa daqui? Para te mostrar que nesse caso aqui, olha, a argamassa ela não foi suficiente para resistir um esforço mecânico. Você percebe que essa parede está toda rachada, olha. Parte do reboco, inclusive, está caindo. Ó. Você percebe que esse pedaço aqui está quase para cair. Ó. Aqui em cima também. Tá? Então você percebe que houve alguma falha na aplicação desse reboco aqui para ter provocado essa trinca tão grande. Tá? E é o oposto disso que a gente espera da argamassa. A gente espera da argamassa que ela te garanta resistência mecânica e durabilidade. Aqui, esses dois itens não vão mais acontecer, né? Você não teve uma resistência mecânica, algum impacto aconteceu, ou então alguma carga excessiva que aconteceu em cima dessa argamassa, que ela não foi suficiente para conseguir resistir, e aí ela trincou todinho, e, consequentemente, não tem mais durabilidade, né? Porque essa parede aqui, que era para durar bastante tempo, bastante anos aí, ela já não vai mais resistir, tá? Então, muita atenção com relação a essa característica de resistência mecânica, tá? Bem, com relação à compacidade, o que seria esse termo aí? Compacidade ele é um termo utilizado diretamente para argamassa, onde ele vai fazer referência à quantidade de vazios que existe. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui. Vocês devem ter visto aquela situação, principalmente envolvendo o piso, né? Piso cerâmico aí, lajota, quando às vezes você deixa cair alguma coisa no chão, então bate com cabo de vassoura e escuta aquele som oco, né? Acho que todo mundo já presenciou isso daí. Você bate em algum lugar do teu piso e sente aquele barulho, aquele som oco. Significa que a tua cerâmica ela não está pela parte de baixo dela, ela não foi bem colocada essa argamassa e aí ficou um espaço, né, vago aí. Então esse espaço é o que provoca esse som aí, né, esse som oco. A mesma coisa pode acontecer na parede. Na parede, quando ela não é bem rebocada, ou então quando o reboco ele é muito. A largura do reboco ela é muito grande, você acaba ficando com um barulho com esse som oco, né? Isso daí é a falta, geralmente, dessa compacidade. A tua argamassa ela não foi bem aplicada, ela deixou espaços vazios. E qual é a causa disso daí? É parecido com a foto anterior. Provocar essas rachaduras, parte do teu reboco vinha desabar, e aí você vai ter que refazer esse reboco, tá? Então a falta dessa compacidade pode provocar isso daí, tá? Questão da impermeabilidade, olha, acho que essa imagem aqui fica bem clara qual é esse ambiente aqui dessa casa que está sendo feito esse serviço. E aí, você identificando qual é esse ambiente, justifica porque ele está fazendo esse serviço de impermeabilização. Vocês conseguem identificar qual é esse ambiente aqui? Tá bem fácil, olha. Tem essas tubulações, tem essa janelinha que é um balancinho um pouco mais alto. Acho que fica claro que a gente está trabalhando aqui com um banheiro, né? Então, o banheiro, por ser uma área que é uma área considerada uma área molhada dentro
do teu projeto, você sabe que essas paredes aqui, elas têm que ter um cuidado redobrado, né? Então, esse serviço que ele está fazendo aqui é de impermeabilizar essa parede todinha, para que evite, por exemplo, a passagem de água aqui de dentro para o lado de fora, para o lado externo da casa, e, consequentemente, apareçam manchas, apareçam infiltração, mofo, a questão daquele bolor, tá? Então, esse serviço de impermeabilização, ele visa isso. Reduzir esses poros aqui, deixar ele cada vez mais fechado, para que seja evitada a passagem de água, principalmente, né? Passagem de umidade, certo? Outro caso aqui, olha, é a utilização dessa argamassa como vedação. Então, aqui nessa situação, é um piso que foi feito, né, com concreto, provavelmente. Esse piso ele secou muito rápido, além do que era necessário, tá? A secagem, e ele acabou trincando todinho. Então, nessa imagem aqui, onde está passando esse caminho um pouquinho mais claro, um pouquinho mais branco aqui, é onde foi aplicado a argamassa para fechar essas rachaduras aqui, ó, tá? Qualquer rachadura pode ser fechada com argamassa? Depende. Tem que ser avaliada a espessura dessa rachadura, tá? Até cerca de 2 milímetros você consegue fechar dessa maneira aí. Fora isso, se de repente já for uma rachadura um pouco mais extensa, aí você tem que colocar de um tamanho maior, tá bom? Bem, classificação dessas argamassas. Como a argamassa pode ser classificada? Ela vai ser classificada, por exemplo, segundo o tipo de aglomerante que tu está usando. Se tu lembrar da última aula que a gente teve, foi apresentado para você 3 tipos de aglomerante: cimento, cal e gesso, tá? Esses 3 tipos aqui são 3 tipos de aglomerante. Então tu pode ter uma argamassa apenas de cal, tu pode ter uma argamassa apenas de gesso, e tu pode ter a argamassa mais comum, que é com cimento. Tu pode ter 3 tipos de argamassa aí, vai contando, né? Mas também tu pode ter as argamassas chamadas mistas. Essa argamassa mista é quando tu mistura 2 ou mais aglomerantes. Então, se tu fizer uma argamassa, por exemplo, de cimento e cal, já é um 4 tipo de argamassa. Se tu fizer uma argamassa com cimento e gesso, já é um 5º tipo de argamassa, e assim por diante, entendeu? Essa prática de você colocar, como é que funciona aqui na nossa região, região norte, em geral, e vamos colocar aqui em Santarém. Como é que é feita a argamassa de reboco, por exemplo? Para rebocar o seu quarto aí, ou a sua sala, aí onde você está na sua casa. Geralmente é utilizado cimento, areia e água. Esses 3 itens aí são os itens que fazem a argamassa, tá? Para outras localidades, aí, principalmente sudeste e sul do Brasil, é utilizado, além desses 3 componentes, cimento, areia e água, é utilizado também o gesso, tá? Esse gesso aí ele é utilizado nessa mistura, a exemplo do que está na foto aí, nessa fotinha que está aparecendo. E esse gesso ele vai ter uma função aí, que é deixar essa argamassa mais fácil de manusear, mais trabalhável, tá? Então, quando você escutar esse termo trabalhável ou trabalhabilidade, significa aquele material que você consegue misturar, consegue manusear de maneira fácil, tá? Não há necessidade, por exemplo, do operário fazer um grande esforço para manusear aquele material, tá certo? Bem, tem com relação à sua dosagem, quando você tem uma quantidade muito grande de agregado, tá? Aí, grande ou pequena de agregado vai variar, aí você vai ter essa variação de tipo de argamassa, né? Segundo a dosagem. As argamassas chamadas pobres ou magras é quando você tem uma quantidade de agregados insuficiente, ou seja, baixa. Agregado seria areia, no caso. As cheias, quando você tem um tipo de argamassa regular, tanto o aglomerante como agregado está na condição ideal, está na quantidade ideal. E as argamassas ricas ou gordas é quando tu tem excesso de cimento, ou seja, excesso de aglomerante, tá? Não necessariamente cimento, mas quando você tem um excesso de aglomerante, certo? Aqui é a tabela, de acordo com a informação anterior, né? Aí faz uns comparativos aqui com relação à densidade.
E aí vai ter os argamassas, os tipos de argamassa propriamente dito. Olha. Então vamos ver com mais calma aqui, com mais descrição, a questão da argamassa apenas de gesso. Tá? A argamassa apenas de gesso é quando você adiciona água ao gesso em pó, certo? E aí, às vezes, você coloca uma pequena quantidade de areia. Qual é essa aplicação dessa argamassa de gesso aí? Onde é que ela é mais aplicada? A argamassa de gesso ela vai ser muito aplicada com maior frequência quando você quer fazer um acabamento de reboco mais fino, certo? Então, por exemplo, você vai fazer um reboco interno, aí do seu quarto, ou então da sala da sua casa. E aí você quer a parede o mais lisa possível, o acabamento mais fino possível. Você pode fazer esse reboco com gesso, tá? E aí você utiliza uma areia fina, o gesso e a água. Faz essa mistura para fazer esse reboco. Agora tem um cuidado. O gesso, ele seca muito rápido. Ele seca mais rápido do que o cimento. Então você não pode fazer uma quantidade muito grande, porque senão não vai dar tempo de você utilizar essa quantidade. Porque ela rapidamente vai endurecer e mesmo que você acrescente água, não fica mais com a mesma qualidade aquela argamassa que você produziu. Então você acaba desperdiçando aquele material, entendeu? Pelo fato do gesso ele endurecer muito rápido, rapidamente ele entrar no estado de pega, é o motivo de, por exemplo, muitos operários em determinado tipo de serviço utilizar o gesso para fazer vedação. Por exemplo, se você já observou uma instalação de uma central de ar, por exemplo, você percebe que quando o rapaz que está fazendo o serviço lá de instalação de ar, ele tem que furar a parede, e depois, para ele tapar esse furo aí, geralmente ele utiliza gesso e água, faz uma massa ali de gesso e água e faz o fechamento desse buraco. Por que ele utiliza esse gesso? Por dois motivos. Primeiro, porque vai secar rapidamente, 5, 10 minutos no máximo, já está completamente seco, endurecido, ou seja, não tem que esperar todo aquele tempo que você esperaria se fosse uma argamassa de cimento, né? Então o serviço ele já fica pronto no momento que o operário está fazendo. E também pela cor. Geralmente as casas são pintadas de cor branca, né? E aí, mesmo que você faça o furo, mais ou menos que disfarça ali o furo, né? Pelo fato do gesso ser branco e a pintura da casa ser branca, tá? E mesmo que seja uma pintura de outra cor, a questão do gesso deixa aquele furo mais discreto do que se fosse feito com cimento, que é cinza, suja mais também, tá ok? Outra aplicação também com argamassa de gesso é quando o gesseiro ele faz, por exemplo, um forro de gesso. Né? Ele utiliza aquelas placas e as emendas das placas é utilizado a argamassa de gesso. Tá? Então, mais uma função aí da utilização do gesso, tá ok? Aí vamos para a nossa tradicional aqui, a nossa argamassa de cimento, a mais tradicional. Olha só, um detalhe aqui nesse slide é com relação ao tempo de pega dessa argamassa de cimento. Ou seja, o que seria esse tempo de pega? O tempo que a tua argamassa ela leva para começar a endurecer. Quanto gesso ele leva ali? 5, 7 minutos, no máximo 10 minutos, né? A argamassa de cimento é em torno de 30 minutos, então ela demora ali mais ou menos meia hora, não para endurecer por completo, tá? Mas para ela iniciar esse processo de endurecimento, esse processo de pega, tá bom? E aí, falando um pouco dos outros tipos de argamassa, nós temos as argamassas colantes, tá? Que essa imagem que está aqui no slide, ela retrata bem que tipo de argamassa é essa. É aquela argamassa que você já compra pronta na loja de material de construção. Você vai apenas acrescentar água, tá? Essa argamassa ela vai ter um diferencial. Ela não vai ter apenas água, cimento e areia. Ela vai ter um aditivo químico aí, que é uma espécie de uma cola, que vai servir para acelerar essa, essa aderência aqui do revestimento cerâmico nesse piso aqui, ó. Então tu percebe que o operário está aplicando aqui a argamassa, depois ele vai vir com essa cerâmica e vai colocar essa cerâmica aqui. Essa argamassa, por ela ter essa cola na sua composição, ela faz com que essa cerâmica ela grude mais rápido aqui na superfície. Então essa sigla que você está vendo, AC, nada mais é do que argamassa colante, a sigla, tá? O AC significa argamassa colante.
Agora, se você for numa loja de material de construção, você vai perceber que tem vários tipos de argamassa colante, né? AC1, AC2, AC3, AC3E. Então, cada argamassa dessa, ela tem uma função. Não são todas iguais. Então, dependendo do serviço que você for fazer, você escolhe um determinado tipo de argamassa, tá bom? Então, por exemplo, a argamassa AC1, a primeira aqui, olha, ela vai servir para você fazer algum tipo de ambiente interno. Então, por exemplo, você vai trocar o piso aí do seu quarto, tá? Tem aí o seu quarto e tal, você vai trocar o piso dele. O seu quarto, ele é um ambiente interno, tá? O seu quarto, ele é um ambiente interno. Dificilmente ele vai ter contato com água em abundância. No máximo você vai passar pano no seu quarto. Você não vai estar lavando ele com frequência. Então, nesse caso aí, onde não vai ter muito contato com água, você utiliza a argamassa AC1, certo? Aqui, olha. A argamassa AC1, ela é utilizada para assentamento de revestimento e piso cerâmico em ambiente interno. Pode ser utilizado em áreas secas ou, em áreas molhadas. Essas áreas molhadas, em áreas que não vai ter tanto contato com água assim, tá? Então, por exemplo, essa área de banheiro aqui que ele cita, seria, por exemplo, aquela parte do banheiro onde fica o vaso sanitário e a pia, tá? Então, ali naquela região do banheiro, você pode utilizar a argamassa C1. Naquela área do banho, aquela área onde fica o chuveiro, não é indicado você utilizar a C1, tá? Porque ela não vai ter resistência a essa quantidade de água. E aí ela pode danificar o seu piso, deixar o seu piso com mancha, ou então com o tempo esse piso ele soltar, tá? Então, para evitar qualquer tipo de problema, como o banheiro é uma área que você lava com frequência, ou pelo menos deveria lavar com frequência, eu não indicaria você utilizar a C1 em nenhuma parte do banheiro. Deixa a C1 para ser aplicada apenas em áreas secas, tá? Como, por exemplo, um quarto, uma sala, tá ok? Bem, a argamassa C2, aí já muda a história, né? Você já consegue utilizar ela em áreas molhadas. Você já consegue utilizar ela no banheiro, numa área de serviço, numa cozinha, numa varanda, tá? Essa AC2 você já consegue utilizar. Você já consegue utilizar ela, inclusive, numa piscina de água fria, tá? Porque existem essas piscinas hoje em dia, onde a água ela tem uma temperatura um pouco mais, não quente, pelando a pessoa, né? Mas uma água ali um pouquinho mais morna, essas piscinas termais aí. Então, esse tipo de piscina termal, que tem uma água com uma temperatura um pouco mais elevada, aí não é indicado você utilizar o AC2, tá? Se for uma piscina tradicional, água fria, aí você pode utilizar, tá bom? Bem, a argamassa C3 é a mais resistente que existe, tá? A argamassa a C3 você pode utilizar em área seca, em área molhada, pode utilizar, por exemplo, em piscinas, saunas, fachadas, pode utilizar em sacadas, varandas, tá ok? Qualquer ambiente molhado com alta intensidade de água ali, você pode utilizar a argamassa C3. Aí, lógico, com relação a valores, a argamassa C3 é a mais cara que tem com relação a C2 e a C1, tá? Então, por exemplo, quando você vai numa loja de material de construção e você pede apenas para o funcionário, olha, eu queria 10 sacos de argamassa. Ele vai te vender argamassa C3, direto, sem te perguntar para que é o serviço, por dois motivos. Ele te vendendo a C3, ele ganha mais, porque a C3 ela é mais cara que a C2 e a C1, tá? Às vezes quase que o triplo do valor. E outra situação, ele vai te vender a C3 porque independente do local que tu vai aplicar, não vai te causar nenhum problema, entendeu? Ele te vende com essa garantia que você não vai ter problema com essa argamassa. Então, por exemplo, você precisa trocar o piso do seu quarto. Aí você, sem conhecimento, chega lá na loja de material de construção e fala, olha, eu queria comprar aí 6 sacos de argamassa. O cara vai te vender a C3, tá? E você vai aplicar essa argamassa C3 no seu quarto e não vai acontecer nada de errado. Vai ficar o serviço feito, normal, vai durar muito, muito tempo aí, sem problema nenhum, tá? Mas você poderia ter tido uma economia nessa compra aí. Você poderia ter levado a argamassa AC1,
que é quase 3 vezes mais barato do que a C3. Deu para entender? Então, tem que ter esse conhecimento na hora de comprar esse material para você não comprar um material que não tem necessidade, que não vai te causar problema, mas que vai te causar um gasto desnecessário. Você vai gastar bem mais do que precisaria, tá bom? Você tem que prestar muita atenção nesses detalhes aí na hora da compra dos materiais, certo? Bem, por último, essa argamassa AC3E, ela é uma argamassa, ela tem um diferencial que ela demora mais tempo para começar a secar, para começar a endurecer. Então você consegue um tempo de aplicação dela maior, tá? E ela serve também para você aplicar, por exemplo, porcelanato, que é um piso um pouco mais. é, as peças são bem maiores, são mais pesadas, tá? São mais difíceis de fazer essa aderência. Então a argamassa AC3E ela é indicada para essa situação. Aí, logicamente, ela é a mais cara de todas, tá? Por ela ter essa tecnologia um pouco mais diferenciada, tá certo? Bem, essa daqui são as nossas referências, tá? São os livros que você já tem lá no Classroom. Eu vou ficar na guarda das perguntas aí, dúvidas, curiosidades que você já tenha presenciado no seu dia a dia aí. E aí eu fico à disposição para tirar essas dúvidas e tentar explicar aí para vocês o questionamento que você tenha, tá certo? Obrigado, pessoal.